Queridos amigos, a proposta da temática da noite e dos adjetivos que aqui nos foram endereçados, do qual eu preciso ainda me esforçar bastante para poder merecê-los, a proposta da temática faz com que nós venhamos a pensar de maneira muito especial na nossa conduta, na nossa forma de agir, no nosso modo de pensar, na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. É por esta ótica que nós vamos analisar a transformação da humanidade. Nós vamos também fazer uso aqui do esforço que estamos fazendo para pouco a pouco nos comprometermos com essa mudança, analisando os pedidos e o norte contido nas afirmações e nas orientações da doutrina dos Espíritos e principalmente naquele que nos guia, naquele que é referência e do qual todos nós devemos aspirar a ser um modelo de perfeição moral, o Cristo, Jesus. A partir daqui nós temos um norte construído. A partir daqui nós temos um elemento essencial a analisar, do qual gerou o título da palestra, Transformação da Humanidade. Tudo aquilo que se transforma, muda o seu estado. A expressão transformação sugere movimento, mudança, sair de um estado para passar para outro. Todos nós estamos em constante processo de transformação. A cada momento nós estamos fazendo escolhas, e essas escolhas tendem como o passar do tempo dentro das nossas experiências, das quais vão resultando em material pedagógico para o espírito, de onde eu posso tirar o meu aprendizado, a minha riqueza, e de onde também eu vou compreender o mundo e as coisas que me cercam de acordo com o meu nível de consciência. Dentro desta jornada, deste caminhar que sugere a nossa transformação intelectual, moral e espiritual, nós vamos colocando em prática os preceitos que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos e do qual deixa estampado em letras garrafais na nossa consciência, porque uma vez que Ele é o guia, o modelo do qual todos devemos aspirar, nós também haveremos de lembrar do conselho ímpar, singular, do qual Ele nos fora o exemplo e do qual nos pediu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ao se colocar dessa maneira, nós temos um plano de ensino pronto para observar. Para aqueles que têm olhos de ver, vão encontrar neste roteiro a solução das suas próprias aflições. Vai fazer o fardo ficar leve. Não há uma aflição sequer, seja qual for a fase da vida que possamos estar passando, que uma vez internalizado, nós vamos chegar lá nessa proposta, que uma vez internalizado este conhecimento, o nosso coração não vem encontrar calma, paz, brandura, quietude. Quando nós somos alinhados para este caminho, nós despertamos em nós o brilho da nossa luz. E nós vamos entendendo que a vida é um processo do qual todos nós temos de nos adaptar a ela. Ora estamos no nosso estado de condição real, que é o estado espiritual. Ora estamos nesta condição, almas encarnadas. Todos nós estamos tendo nesse momento aqui encarnados uma experiência espiritual na matéria, do qual esta vai durar um certo tempo. Para alguns duram algumas horas de vida, para outros talvez semanas, meses, e para a maioria de nós que aqui estamos, anos. Pode ser que ainda vamos ter muitos anos pela frente, pode ser que daqui a pouco já estamos de retorno para a espiritualidade, pode ser que amanhã, ao abrirmos nossos olhos, não vamos mais nos encontrar no corpo físico. É um fato.
A educação para este contexto é um fato. Não há um ser sequer que escapa desta harmonia da vida, do qual convida todos nós a reciclarmos o nosso modo de enxergar a vida e passar a ver a vida. Ver porque uma coisa é enxergar, e eu posso passar em meio a um processo de transformação que me sugere retirar daquela experiência um conteúdo rico só enxergando e não vendo a experiência. Se eu só enxergar, eu vou me revoltar. Eu vou me revoltar contra Deus, eu vou me revoltar contra uma situação, contra um povo, contra alguém. Mas sempre haverá alguém culpado por aquilo que eu estou passando. Não adentrando a este processo, não me permitindo, não aceitando este princípio educativo contido na proposta evolutiva da vida, eu me rebelo. E ao tornar-me um rebelde, eu também torno um infrator de leis perfeitas que estão gravadas na minha consciência. Equivale dizer que toda vez que eu me torno rebelde dentro de um processo de transformação que está ocorrendo em mim, não aceitando aquela fase da vida que é um convite para ver mais além. Um convite para ver ali adiante. Os meus olhos podem não alcançar este convite, não alcançar aquela visão, além do cume, além da montanha, mas a proposta está lá. A proposta de renovação está ali na frente. Este convite que o Cristo faz para vinde a mim, que eu vou te mostrar uma outra forma de ver a vida, pelo meu caminho, e o meu caminho vai me conduzir a outra verdade, e é esta verdade que te projetará para a eternidade, revelando quem tu és de fato. Um ser espiritual com propostas de primeira grandeza, que deveis tu mesmo despertá-la. E à medida que eu vou despertando, eu vou vendo quem sou. Um Deus em miniatura, mas não um Deus comparado ao Criador. Um Deus que está sobre a ordem deste, mas com potência tal do qual o próprio Cristo, ao nos ver admirado com seus feitos, dizia: você pode fazer isso que eu faço e muito mais. É só observar-te. É só buscar conhecer aquilo que te desafia agora. Qual é a tentação que me impede de ser o autor da minha própria transformação? Todos nós temos a resposta para isso. Todos nós sabemos o que é ou quais são os nossos desafios. Basta aceitar, basta ver. E são esses olhos de ver que vai fazer uma proposta muito interessante, que vai nos convidar para que este processo de autoconhecimento, esta autoeducação que nos ilumina, nos leve para o campo do conheça-te a ti mesmo, este desafio milenar do qual a humanidade tem. Conhecer a si mesmo é abrir mão de tudo aquilo que já cumpriu sua parte e que te torna ainda velho, escravizado ao antigo, daquilo que eu não quero soltar, porque tenho medo de caminhar. Nós não conhecemos o novo, mas uma coisa é certa, é para lá que nós rumamos, porque todos os seres criados rumam para o amor, é inevitável. Nenhum de nós podemos nos afastar deste movimento, é atração. Todos nós estamos condenados à felicidade, e o máximo que eu posso fazer é me revoltar por um curto espaço de tempo chamado séculos, milênios talvez, só isso. Mas eu estou condenado à felicidade. Eu, aqueles que me feriram, aqueles que eu odeio, aqueles que preferem o caminho da marginalidade, estão condenados à felicidade. Veja que interessante. Quando nós começamos a analisar por esta ótica, nós começamos também a observar este pedido do Cristo: vinde a mim, conecte-se comigo. O meu jugo é suave, mas se você conectar-te com o jugo da preocupação, você se desespera. Se você se conectar com o jugo do medo, você fica temeroso. Você acha que não há mais solução. Se o teu jugo for a vingança, for a mágoa,
Você vai estar em constante conflito íntimo. Equivale a dizer que você cria tormento voluntário para si mesmo e terceiriza para uma outra pessoa, dizendo que ela é responsável por tua felicidade, quando sou eu mesmo o autor dessa. Tais transformações, primeiramente singulares, particulares, à medida que nós vamos compreendendo, ela começa também a se fazer plural, porque ela se espalha. Porque todo aquele que se preocupa consigo mesmo, ele olha para si para tornar-se alguém melhor para o mundo. Nas palavras de um grande pensador líder, indiano e pacifista, Mahatma Gandhi, equivale a dizer que seja tu a transformação que deseja ver na humanidade. E é esse pedido que vai ecoando na nossa alma, que vai nos dizendo: tu foi feito para brilhar. E Jesus já pedia isso. Manifeste esta luz, brilhe esta luz entre os homens, para que todos possam ver o teu exemplo de transformação. Esta é a melhor propaganda, promoção que podemos fazer, tanto pela doutrina espírita, quanto por Jesus. Porque a partir do momento que eu me esforço para melhorar-me, para vencer minhas más inclinações e tornar-me, pouco a pouco, um ser melhor, eu começo a influenciar o outro que me observa. Por isso que os Espíritos se preocupavam tanto com a questão da educação intelecto-moral. Esta onda de conhecimento que agora faz com que nós venhamos a nos tornar inquietos porque todos nós estamos insatisfeitos. Nós queremos mudança, mas não é uma mudança externa, passageira, temporária, transitória, uma mudança real, uma mudança que nos garante paz de consciência, harmonia. E essa mudança vai se dar por meio da nossa compreensão como espírito que somos. A partir daí, eu começo também a me interessar, me dedicar por esta educação que transforma, não só a mim, como a todos aqueles que nos observam, a tal ponto que a questão 685A do Livro dos Espíritos afirma que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Se a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, significa que os hábitos, herdamos costumes, herdamos medo, herdamos vingança, herdamos pessimismo. Percebe? Começamos então agora a olhar o panorama interno e nos enxergar de maneira mais particular. E aqui eu saio deste campo do apenas enxergar e sim ver. E aí, quando eu começo a ver os meus defeitos, aquilo que me desafia, é a mesma proposta contida na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho vai nos dar a fórmula de como melhorar-se nessa vida. Ele diz assim, que quando você vê dentro de ti aquilo que lhe incomoda, você sabe onde deve acertar. E ele afirma, foi aí que eu comecei a perceber onde eu devia melhorar nesta vida e me reparar interiormente. É bem difícil, eu sei, porque na nossa sociedade nós criamos costumes, nós criamos regras e padrões que perdoar, esquecer uma ofensa, dar um bom exemplo, pode ser interpretado pelo olhar do outro que não é educado moralmente e espiritualmente como uma educação não bem-vinda, como algo a soar como fraqueza, como alguém que até não tem opinião própria, talvez. Mas veja de quanta opinião própria tem que dispor aquele que prefere abrir mão de uma ofensa. De quanta opinião própria não tem de ter aquele que, ao invés de afirmar que não leva um desaforo para casa, e por isso despeja ali mesmo toda a falta de autocontrole e indisciplina, de quanta opinião própria não tem de ter este que sabe silenciar as suas agitações, os seus personagens, aquele que quer se vingar do outro que lhe ofendeu,
em meio ao público, mas ele já sabe evangelizar a si mesmo. Então ele consegue pôr freio no comportamento proveniente de suas emoções. Porque nós temos essa condição de alterar, formatar, educar, transformar todos os comportamentos inferiores que provêm das nossas emoções. E então eu me silencio. E este silêncio vai advogar em nome do bem por mim. Porque o outro que aguardava a minha manifestação explosiva, tal quanto ele fora, não tem, não sabe com quem está lidando, perde referência, é um modelo do qual ele não estudou, nós não fomos influenciados, não entramos no convite, vencemos a nós mesmos. Por isso que o bem não pode ser silencioso e nem tímido, ele tem que ser audacioso no sentido de criar propostas, tal quanto a ignorância, aquilo que chamamos de maldade, é. O estado de ignorância que nega a luz, mas ao mesmo tempo é inteligente para desenvolver meios para influenciar cada vez mais pessoas a desviar em seu caminho. Temos uma preocupação tão grande com relação às drogas e incentivamos drogas lícitas desde a mais tenra idade. Eu costumo levantar um apontamento em escolas que às vezes não é tão bem recebido, mas nós, os adultos, que no aniversário de 1 ano de nossos filhos, fazemos festas regadas a álcool, porque senão não é atrativo para a sociedade, somos os mesmos que vamos investir alto em tratamentos para combater o vício na idade de adolescente para a juventude, para a mocidade, para adulto. Ah, mas aí é demais. Aí você não está falando com linguagem de nossa época. E como fica o livre-arbítrio? Livre-arbítrio sem educação é um perigo. Inteligência que não é moralizada, ela cria setas para o precipício. Mentes audaciosas, construídas com um intelecto de grande escala, aperfeiçoam um armamento de destruição em massa, que basta apertar um botão para dizimar uma nação toda. Sem amor, a inteligência é como um cavalo bravo desgovernado. Ela serve para fazer progresso, ela serve para criar invenções fantásticas, mas essas mesmas invenções criam necessidades, a ponto de nos tornar escravos das próprias ilusões. Esses apontamentos iniciais faz com que nós possamos refletir em torno do nosso comportamento. E neste momento, nós começamos a observar a pedagogia do Cristo, que pede para que nós observemos a maneira como estamos agindo com um outro. É uma regra, é um princípio do bom relacionamento. Jesus era mestre na arte de relacionar. Ele nos ensinava a relacionar uns com os outros, de tal forma que nós não vemos seus ensinamentos sem ele estar relacionando com alguém. A todo momento ele escolhe um personagem, personagens com dificuldades, personagens com rótulos de preconceito, para manifestar nele a sua grandeza, para que esses personagens possam, ao se identificar com os nossos personagens internos, mostrar o quanto que nós temos de grandeza, mostrar o quanto nós somos capazes de transformar aquele problema para fazer com que mudemos de um estado para outro, sair do estado de aflição, o levanta-te e anda no Espírito, fazer com que eu desperte em meio às minhas próprias trevas da ignorância e veja a luz, aceitando que esse conselho manso, brando e doce penetre a parte mais profunda e mais difícil de minha alma,
E é esse convite que transforma a humanidade. Com o passar do tempo, dentro dessa envergadura intelectual, nós não vamos compreendendo o porquê que, mesmo tendo posse de tanta inteligência e de cifras milionárias em suas contas, alguns homens decidem se matar da noite para o dia. Então nós vemos estampados diariamente em letras que chamam a atenção e que atraem a opinião popular, porque estamos sintonizados com esse tema, mais do que com a divulgação do bem, e nós vamos ver lá o ícone de referência, talvez em termos de popularidade, decidiu dar fim do corpo físico que abrigava seu espírito. E nós percebemos uma grande onda de perturbação abatendo a sociedade, um medo, gerando aquela perturbação temporária que reflete em desespero, em desânimo, em desgosto. Desgosto. Contrário de gosto. E uma pessoa desgostosa perdeu o gosto pela vida. Falta-lhe o ânimo, falta a paixão. Mas não a paixão desgovernada, mas a paixão do apaixonar-se. Porque toda vez que nós nos apaixonamos, nós nos dedicamos. Tudo aquilo que é alvo da minha paixão eu dedico. Nós nos transformamos para encantar aqueles que nos apaixonamos. E se a proposta for, apaixone-se por Jesus, ensine as crianças a apaixonar-se por Jesus, pelos seus princípios educativos, aquele que faz com que o ser olhe para o outro e não veja nele um concorrente, mas sim um irmão com vulnerabilidades, com possibilidades de erro, com defeitos, como eu, como nós. Quando nós olhamos por esta ótica, começamos a entender que não faz mais sentido realmente julgar, porque não temos tal autoridade. Podemos saber mais. Saber mais significa então que eu possa ser mais cobrado. Então a responsabilidade minha é maior, mas se julgo, ainda estou algemado em um estado de ignorância, porque aquele que me amadurece em espírito vê no outro oportunidade de aprendizagem, não para usá-lo, mas para acolhê-lo, de modo que possa ter ali um parceiro que vai contribuir. E neste processo de cooperação, onde todos nós estamos envolvidos, nós vamos evoluindo etapa a etapa, e a humanidade vai dando o seu salto de transformação. Em obras póstumas, Allan Kardec deixa-nos um preceito muito interessante no Credo Espírito, em seu preâmbulo, onde vai dizer assim: é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Transformar. Fazer aquele processo difícil, daquilo que eu sei, atravessar o meu deserto íntimo, evangelizando meus personagens, para chegar até meu coração, me tornando pleno. É difícil. É difícil porque eu tenho que abrir mão de muitas facilidades que tentam o meu espírito. Eu tenho que abrir mão daquele personagem que quer se vingar. Eu tenho que abrir mão daquele personagem que está magoado com aquilo que você me fez ontem. E tenho que dialogar com o meu orgulho ferido, que não quer que eu volte atrás de uma decisão que eu tomei, porque eu sou escravo de uma opinião, de qual hábito foi adquirido, e do qual eu, por trazer dentro do bojo espiritual, porque tem a ver comigo, eu fixei e ampliei em mim. Sou assim, vou afirmar, e pronto. E quando eu cheguei no estado de prostração e de inércia total, eu vou dizer assim: e os incomodados que se mudem. Mas para o inquieto, esta frase é inadequada. Todo aquele que está inquieto quer mudança. E o inquieto, quando olha para si, ele se reconhece. Jesus, com seus conselhos, com seus ensinamentos, com suas propostas educativas, faz com que o discípulo, ao começar a contemplar suas
potencialidades e suas possibilidades de crescimento, fique incomodado com sua maneira de ser, de pensar, de falar, de agir. Eu começo a ficar incomodado à medida que eu vou me conhecendo, porque dentro, no nosso interior, no nosso íntimo, começa a haver diálogos, gritando cada vez mais alto, me apontando os meus erros, dizendo: hipócrita, de tua boca saem palavras bonitas, mas de teu comportamento tu me trai. E toda vez esse evangelho que vai acontecendo internamente vai me convidando a assumir um de seus personagens. Ora, eu sou a plateia, o público que está jogando com pedras na mão, aquele que foi condenado. Então eu tenho um toque particular nas minhas palavras, na minha maneira de conduzir a bela arte da escrita e convencer a muitos em tempos de universo de rede social. Então eu vou perceber que todos aqueles que estão no mesmo tom, naquela mesma vibração de descompensação, de desarmonia, apoiam aquela ideia e compartilham e influenciam outros que estão desavisados a entrar na mesma vibração. E logo nós vemos uma onda ou de desespero ou de pessimismo, como vivemos em nossa pátria, que faz com que A e B se degladiem. Pátria do cruzeiro, pátria que tem como Cristo o símbolo, mas que se dá o direito de olhar para o outro e não só dizer que não concorda, mas também de puxar o gatilho contra o próximo ou contra si mesmo, quando não consegue se entender internamente. Esta educação do Espírito muda tudo. Esta educação que faz com que eu olhe para mim com olhos de ver, faz com que eu perceba que existe algo mais, e eu passe a desejar a melhorar a minha vida. Eu começo a provocar qualidade de vida à medida que eu vou mudando um pensamento, por exemplo, um ressentimento, um estado de ressentir, que não me deixa ter paz, que não me deixa dormir. Logo eu, que digo que tenho tanta opinião própria a ponto de não levar nenhum desaforo para casa, um ressentimento me tira o sono. Um ressentimento me faz odiar. Se eu odeio, eu convivo com o inimigo. E detalhe, eu nunca o venço. Eu só vou vencer no dia que eu apaziguar a mim mesmo. Quando eu entender que aquela situação cumpriu sua parte na minha vida, quando eu entender que o outro faz parte de um aprendizado, e que então este, ao me fazer ver a vida agora por outra ótica, onde eu sei que eu não devo fazer ao próximo aquilo que me fizeram, e nem guardar rancor, mágoa ou ódio como eu guardei daqueles que me fizeram, quando eu começo a perceber esse contexto, eu começo a entender que eu estou sendo educado justamente por aqueles que eu condeno. Logo, aqueles que eram objeto ou alvo da minha crítica, da minha condenação, do meu julgamento, passa então a ser aceito no meu mundo íntimo. E eu começo a compreendê-los como verdadeiros professores da minha alma. E passo então a incluí-los na minha vida. E o processo de inclusão gera gratidão. Eu olho para o outro do qual um dia me feriu e sou grato, simplesmente por ele ser alguém que surgiu na minha vida e me ensinou a ser alguém melhor. Porque nós só mantemos dentro de nós aquilo que nos identificamos. Quando não mais nos identificamos com a mágoa, nos transformamos para a mágoa. Não há mais espaço para ela aqui. Eu permito que o outro seja quem ele é. Eu dou o direito do outro ser senhor da sua própria vida. Isso equivale a dizer que ele também vai errar. E então, como não há mais ressonância, não há mais conexão, eu desato esses nós. Eu prefiro conectar-me com um jugo mais leve, o do Cristo. E é aí que o fardo também fica leve.
Porque é um terreno que não há condenação, há só orientação, e toda a orientação ela tende a esclarecer o ser que a recebe. E quando ela me esclarece, eu posso me direcionar na vida. Quando eu me direciono, eu me posiciono. E aí eu assumo o equilíbrio e começo a minha jornada de maneira a fazer melhores escolhas. Então os outros passam a não me ofender mais. Não há mais espaço aqui para isso, porque a vida é um terreno muito precioso, é muito curto. As portas do cenário deste ato que estamos vivendo, este ato, a nossa encarnação, se abriram ontem e já está se fechando. A pergunta é: quanto eu amei? Quantos sorrisos eu dei? Quantos abraços? Eu notei o seu olhar? É o mesmo olhar de quando nós estávamos apaixonados? O que falta é a manutenção. Essa manutenção de olhar no outro e descobrir, ver que o outro é parte fundamental da sua vida como um elemento de construção, de progresso, e do qual nós, em idas e vindas, vamos nos envolvendo nesses processos reencarnatórios que são nossas escolas. Com esta educação fica mais leve aceitar a transitoriedade que passa. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem uma lição linda de número 23, intitulada Tormentos Voluntários. O benfeitor ali nos orienta para olhar para dentro, e ele fala: vocês têm uma maneira muito singular, particular, estranha. Buscam em tudo aquilo que é perecível o motivo de sua felicidade, enquanto podia gozar da felicidade relativa à posição do seu planeta, semelhante àquela que vos espera em mundos superiores, mas que você já pode começar a desfrutar aqui, se buscasse nos gozos do coração, na harmonia. No final desse capítulo, no último parágrafo, ele vai dizer assim: o sentimento de calma, quando você mantém tranquilidade, não seria felicidade em meio às tempestades da vida? O espírito que mantém a calma e a tranquilidade, ele é dono de si. Ele é dono de si porque ele sabe que tudo é transitório, e o problema de agora, amanhã se resolveu. É passageiro, foi. E o que conta é o que ficou em mim, a transformação que provocou em mim, porque eu posso ir para o extremo e me revoltar. Eu posso me revoltar contra tudo e todos, e nesse movimento de revolta eu prejudico muito mais ainda, porque preso em meu conceito egóico, essa visão estreita, eu começo a provocar danos na vida do próximo, por meio do meu comportamento. Então aqueles que me observam começam também, ao adquirir, ao receber aqueles hábitos por meio do meu comportamento que chegam até eles, eles vão reagir, e vão reagir de maneira negativa. Agora, aqueles que estão despertos para esta proposta, mesmo que sejam feridos, e vão ser. William Shakespeare tem um poema chamado Menestrel, e em dado momento ele vai dizer assim: por mais que uma pessoa lhe ame, ela vai feri-la de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Porque o contexto prático do nosso desenvolvimento, da nossa convivência é assim. Cada um vê o mundo à sua maneira e compreende de acordo com o seu nível de consciência. Por isso que agimos de maneira diferente, por isso que temos comportamentos diferentes. Essa é a beleza, essa é a graça, essa é a singularidade, essa é a natureza, diversidade. Somos diferentes. Por isso que estamos aqui, para aprender. Meu espírito tem uma bagagem, o seu tem outra. Temos vivências diferentes, né? Mas é importante saber que aquilo que você tem eu não tenho.
Então nós podemos trocar informação, por isso que convivemos. E com o tempo nós percebemos que estamos absorvendo do outro características tão interessantes que antes não tínhamos. E começamos a passar por problemas de maneira mais adulta, pensando como um adulto, como diria Paulo, e não como uma criança. Porque agora sou homem, penso como homem, provoquei transformação, mudei de um estado para outro. Mas quando o meu pensamento, o meu mundo interior permanece naquela infância psicológica, eu fico preso, apegado a situações que precisam seguir. Há o apego em tudo, porque nós não somos educados para o desapego. O desapego é uma proposta muito bem-vinda, principalmente para um mundo material como o nosso, porque tudo aquilo que os nossos olhos viu, está vendo ou vai ver, está morrendo, já morreu ou vai morrer um dia. É simples assim. Esta educação nos dá conforto. Com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, esta obra dá por fim à morte. Com o lançamento desta obra, a morte deixa de existir, para só existir vida. Nós apenas trocamos de veste em experiências múltiplas. Vamos aprendendo. E isso é bonito, essa é a poesia. Saudade sim, desespero para o espírito maduro, não. Saudade é bem-vinda, porque faz-nos ter lembranças, e estas lembranças traz propostas educativas, de situações que poderíamos até ter aproveitado mais. Mas de acordo com o nosso nível de consciência e maneira de ver a vida, aquilo era a forma como nós podíamos manifestar a nossa dedicação, o nosso interesse, a nossa participação. Então está tudo certo. Olha o alívio, eu não me culpo mais. Aqui eu me vejo como espírito vulnerável, e quando eu ocupo esta posição de criatura, eu estou pronto para receber o abraço consolador de Jesus. Tudo aquilo que consola, acolhe. Para consolar, primeiramente eu precisei te acolher. Para acolher eu não posso julgar. Eu não posso ter um olhar onde eu vou ver o cisco. Eu preciso ter um ouvido de escuta positiva para ouvir o que precisa ser ouvido, para poder falar o que precisa ser falado. Mas em um universo, equivale a dizer, em uma cultura, em uma comunidade apressada como a nossa, tudo é para ontem. Então eu não estou aprendendo a apreciar a beleza que é ter o outro ao meu lado. Por isso que quando passa, fica um vazio. Parece que eu não vivi o momento, e agora meus olhos não o vê mais, minhas mãos não o alcançam mais, porque o processo transitório da vida transforma tudo. É aqui que entra a beleza, é aqui que entra a poesia, é aqui que entra os princípios do amor, para que eu possa olhar para o outro e entender que o outro é meu semelhante. Somente assim eu não vou julgar. Somente assim eu não vou condenar, somente assim eu não vou querer me vingar, e nem precisar guardar mágoa ou um fardo que não me pertence no meu coração, local sagrado onde eu provoco as transformações. Mas por um outro lado, como tudo é uma proposta pedagógica para o espírito, nós podemos entender também que tudo é bem-vindo. Mesmo estes desconfortos, mesmo essa maneira desacertada, a forma como eu estou agindo, mesmo assim, haverá um determinado momento que eu vou fazer esse caminho do retorno, esse caminho do filho pródigo. A pergunta é: em qual parte desse caminho eu estou nesse momento? Eu sou o rebelde que saiu da casa do pai? Ou eu já estou lá no fim entendendo, poxa, lá eu tenho isso de sobra. Lá é a fonte
quando nós começamos a nos tornar maduros para os convites de transformação que o Espírito nos pede, nós começamos a compreender que esse estado passageiro de coisa se vai e nos transforma. E à medida que nós vamos compreendendo esta situação, nós vamos aprendendo também a perdoar com mais facilidade. Quantos pesos nós carregamos no coração e que não abrimos mão devido ao nosso orgulho ferido, porque para não abrir mão de um peso que carregamos dentro, é preciso ter um motivo que é mais valioso do que o motivo de eu me aliviar. Quer transformação maior que esta? Um ícone do nosso interesse no campo da educação, intelecto, moral e, por nossa conta, incluímos e espiritual, tem sido Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, uma mente que nos inspira e do qual fez com que nós viéssemos a ter olhar para os seus feitos dentro do movimento espírita. Em 1939, quando deixa um registro por meio de sua fala em um trabalho que iria ser publicado anos depois, em 1944, e que receberia o título de O Espiritismo é Obra de Educação. Leopoldo Machado, neste trabalho, do qual titulou uma tese, traz um conceito muito interessante. Para a época, 1939, vai nos dizer assim: se os excessos de produto da terra garantissem a nossa felicidade, qual outra época seria mais feliz que a nossa? Em 1939. Vamos para o nosso tempo agora? E se os excessos do produto da terra, de tudo aquilo que temos hoje, comodidade, controle remoto, tecnologia de ponta, veículos mais confortáveis, casas que nos abrigam com muito mais segurança, porque todos estes excessos de produtos da terra não garantem a nossa felicidade. Porque quanto mais eu possuo, parece que, se eu me dedicar só a isso, mais vazio me torno interiormente. Então nós começamos a compreender que falta algo, um elemento. É este elemento que vai fazer com que eu me torne um ser melhor. Melhor não só para mim, mas para o meu próximo. Porque se eu não for um agente de transformação, equivale a dizer, um ser gerador de qualidade de vida para mim e para você, implica também dizer que em algum momento eu estou causando perturbação para mim e para os outros. E com justificativas. Justificativas que vão falar para mim agir de tal maneira, desta maneira. E neste objetivo desenfreado de atacar o meu próximo, eu acabo descuidando de mim mesmo, deixando de ver o essencial. E depois queremos defender tratados complexos, às vezes, com pensadores de primeira grandeza das nossas academias, da nossa qualidade, e que vão dizer que paz é isso, solução é isso, pensar é isso, e que a verdade é isso, e do qual nós mesmos não nos preocupamos em aplicar na nossa vida. O que essas mensagens que estamos falando hoje têm a ver conosco? Talvez muito, talvez nada. Talvez falar é fácil, fazer é difícil. Há quanto tempo nós ouvimos essa frase? Falar é fácil, fazer é difícil. E a pergunta é, por que ela está comigo até hoje? Por que eu não fiz nada para provar que é diferente?
Por que eu não observo o ícone da questão 625 do Livro dos Espíritos, que é aquele que eu devo aspirar às perfeições morais? Porque ele, vibrando em mim, quando eu estou incomodado, vai falar: faça, desafie-se, prove que não é difícil, prove que pode ser feito. Esperamos uma mudança externa daquilo que tem que ser realizado dentro. A transformação da humanidade só há de vir conforme eu vou gradativamente me entendendo, tornando o mundo um lugar melhor para conviver. Conviver, então, implica em mudar a minha forma de me relacionar com o outro, aceitando-o como é, porém sabendo com o que concorda e com o que discorda, porque o meu sim precisa ser sim, o meu não precisa ser não. Eu não posso endossar e fazer vistas grossas para ações que não condiz com o meu comportamento, com minha nova mentalidade, posicionamento. Mas quando nós não temos este princípio instalado dentro, fica fácil conduzir. Fica fácil conduzir uma comunidade, fica fácil conduzir um povo, uma nação. Quando nós começamos a colocar objetivos, quando nós começamos a estabelecer metas, planejamento de vida, o que eu quero alcançar nesta encarnação? Sou impaciente. Minha impaciência já fez muitas pessoas se afastarem de mim. Eu não suporto quem tem paciência. Eu tenho dificuldade para conviver. Procure uma terapia. Não é obsessor, sou eu. Eu tenho essa dificuldade. Meu espírito, ele está aqui para aprender a conviver. Nesta encarnação, paciência é uma expiação para mim. Um exemplo. Então nós, às vezes, pegamos a palavrinha expiação, que é o elemento de transformação, e transformamos ela num monstro, quando ela é uma proposta educativa e necessária para nós. Então eu começo a perceber que os indicadores sempre esteve comigo, se manifestando por meio do meu comportamento. Comportamento é exteriorizado, então significa que os outros estão vendo, que os outros estão prestando atenção em como eu estou agindo. E a pergunta seria então: o que eu deixei hoje agradou ou desagradou? Então logo nós vamos perceber que um personagem vai assumir dentro de nós e vai responder a nossa justificativa: eu sou assim por causa disso. Então fica sempre a desejar. Nós entendemos que os níveis de força de vontade, eles despertam gradativamente. É preciso estar determinado. E dentro da determinação é preciso incluir um outro elemento, a perseverança. Perseverança que vai se dar à medida que eu vou sendo esclarecido, para que este esclarecimento possa me direcionar para o meu alvo, para o alvo do meu desejo. E aí minha força de vontade vai ampliando, até que um dia eu vença aquele estado que me desafiava. Eu passo a ser então mais paciente. Eu não vou explodir hoje. Eu não vou ofender pessoas que convivem comigo, só porque eu acho que elas têm de me aturar como sou. Não. Vai causar até espanto essa mudança de comportamento, mas é uma transformação. São transformações individuais, pequenos gestos, pequenos ajustes finos. Lembra da sintonia fina? Aquela que fazia o canal ajustar, agora já está tudo automatizado. Mas para nós nos transformarmos é preciso dessa sintonia fina. Jesus é esse recurso. Jesus pega tudo aquilo que nós aprendemos em termos de conquista intelectual e fala: agora eu vou transformar isso. Eu vou pôr isso aqui que você conquistou para trabalhar para mim.
Essa é a grande dificuldade. Aqui nesse campo eu não preciso ostentar, eu não preciso mostrar quem eu sou, basta eu ser original. E eu vou dizer uma coisa: quando esse período da vida chega, o fardo alivia, porque nós encontramos com nossa própria beleza. E beleza, eu não preciso ficar copiando, eu preciso manifestar, ser. Tudo aquilo que eu copio e que os meus olhos estão vendo aqui, dentro desse processo de experiência que se chama vida física, vai passar. E é esta educação que vai me dar condição de também acompanhar esse progresso, essa transformação que ocorre dentro, sempre dentro. Porque se eu tiver essa dificuldade, vai ser difícil eu compreender quando os meus queridos começarem a retornar para a pátria espiritual. Vai acontecer comigo ou com a pessoa que eu amo. A pergunta é: quem vai primeiro? Nós, espíritas, de certa forma, achamos que somos imortais fisicamente, não é? Porque senão estaríamos nos preocupando com isso. Imortais, todos nós, fomos criados para. Então, de certa forma, somos. Mas, em termos físicos, dentro desse processo que estamos estagiando, vai se transformar. E é neste ponto que tudo fica mais bonito. É neste tocante que, quando eu aprendo a ver a vida assim, eu dou mais valor à experiência humana. A experiência humana, como o próprio nome diz, é para nos humanizar. E à medida que o ser vai se tornando um ser humanizado, ele se importa com o outro. Ele aprende a se relacionar. Um por todos, todos por um. Relembrando aqui o grande romancista francês Alexandre Dumas, que aliás, contemporâneo de Kardec, e do qual essa frase encabeçou uma série chamada Os Três Mosqueteiros durante muito tempo. Esse conceito de um por todos e todos por um, para chegar, para se expressar nesse ponto, é preciso ter toda uma reeducação feita. Porque se nós desejamos mesmo que as crianças do amanhã modifiquem este panorama do qual nós estamos vendo, do qual nós estamos participando, nós precisamos ser o exemplo desta transformação. Porque é por meio desta educação próxima, do qual cita o Espírito Fenelon na questão 917, que diz que nós podemos corrigir as ações daquele que encarnou em nossa família desde a mais tenridade, ao ponto de dizer: desde o berço você pode identificar com que tipo de espírito você vai lidar nessa encarnação. Para isso, ele fala, vai ser preciso tato, aproximação, próximo. Eu vou precisar ver, eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar me esforçar para ser o exemplo motivador daqueles que me observam, para que estes possam provocar uma transformação social. E então nós vamos olhar para trás, lá, e nós vamos ver que a nossa realidade de hoje vai ser lenda. Que os homens de amanhã vão estar envolvidos uns com os outros, no sentido de provocar esse progresso uns para os outros. Serão colaboradores uns dos outros. O nosso conflito de hoje advém dessa disputa desenfreada que nós criamos, e do qual a questão 926 do Livro dos Espíritos colocou tão bem, quando Kardec perguntou aos benfeitores se as necessidades ou os excessos que a humanidade ou o ser humano criasse iria ser-lhes prejudicial. E os benfeitores vão dizer sim.
vocês serão escravos das suas próprias necessidades. E há um tocante nessa resposta que vai dizer assim: mas é mais rico aquele que tem menos necessidade. É uma frase curta, mas que talvez leve uma encarnação para decifrarmos. E olhe lá, o que é ser mais rico para mim? Será que eu penso em cifras bancárias? Ou eu penso naquela proposta que citamos aqui logo no início da palestra, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 23, tormentos voluntários, lá no último parágrafo, a calma, a tranquilidade em meio às tempestades da vida, não seria felicidade? Pergunta. O que é ser mais rico? O que é ter menos necessidade? Será que sou rico se não manter em meu íntimo, se não abrigar mágoas? Será que eu serei rico se eu aprender a ter uma escuta positiva e deixar o outro falar para eu poder ouvir sua queixa e doar minha atenção para representar um verdadeiro agente de transformação fraterno? É o atendente fraterno, aquele que ouve, escuta positiva. É aquele que não condena. Eu preciso ouvir para estruturar a resposta que eu vou lhe dar, para te libertar ou para induzir-lo a auto-libertar-se do teu conflito. Mas se eu estou apressado demais, as palavras vão passar e eu não vou saber como lhe conduzir. Mas quando eu estou atento, os meus exemplos falam por mim. É uma proposta um tanto que cansativa, mas com o tempo nós vamos aprendendo o quanto se torna automático, a ponto da nossa consciência nortear nossos passos. Transformação requer educação, requer disciplina, requer posicionamento, requer opinião. Quando nós provocamos uma cura, seja ela em qualquer sentido, houve uma transformação. Mas para haver uma transformação, é preciso ter uma aceitação por parte de um dos elementos. Enquanto eu não aceito a transformação, a mudança não ocorre. E isto é natural, porque tem a ver com o meu desejo, com a minha intenção, com a minha identidade vibratória, aquilo que sou, que estou vibrando. Se eu não compreendo este convite, como eu provoco transformação? Há muitas crises de desespero, das quais foram geradas simplesmente porque eu não alcancei determinado objetivo, e do qual nós nos vemos tão frustrados por não sermos educados dentro do cenário da frustração, do qual nós nos vemos tão frustrados que alguns de nós chega a tal ponto de desespero que decide por exterminar-se fisicamente, o que conhecemos como suicídio. Então, quantos talentos estamos ainda enterrando? Quantas desculpas estamos dando para nós mesmos, para deixar de manifestar essa felicidade que nos pertence? É claro, estamos recebendo ajuda espiritual a todo momento. Todos vocês aqui estão sendo tratados, fluidicamente tratados, estão sendo orientados, equivale a dizer que cada um está num ponto da tela mental da sua consciência que está apontando: nós precisamos mudar aqui. É isso. Isso é transformação. Autoeducação, educação que ilumina, a mesma educação que Jesus nos convidara há mais de 2000 anos. Eu sou o caminho. O caminho é verbo, é movimento, tem proposta. Eu sou o caminho que te conduz à verdade. A verdade de que somos um ser espiritual. Somos indestrutível. Olha que consolo. Nós não podemos ser destruídos. Dá para perceber o que é isso? Ah, mas a pessoa desencarnou. Uma veste física?
Agradeça ao corpo que serviu para aquele espírito como elemento de progresso. Agora ele volta ao pó, mas o espírito é livre. Concluiu um aprendizado, uma etapa de vida, como dissemos no início, de algumas horas, dias, semanas, meses ou anos. A pergunta é: o que eu estou fazendo do meu tempo enquanto estou aqui? Eu tenho mais motivo para agradecer? Ou eu tenho mais motivos para ficar preso em acusações e gritos que vivem em meio ao meu silêncio? Silêncio do qual eu não me dou ao luxo de parar para prestar atenção, porque nem todo silêncio é uma prece, mas o silêncio é um indutor para o autoconhecimento. E a partir do momento que eu abraçá-lo, que eu aceitá-lo, aí eu sou conduzido à prece, como sendo a prece um estado de conexão. Prece, estar conectado, pensar em algo, aproximar-se de algo. Prece, quando eu estou em estado de gratidão, eu estou em prece. Quando eu estou em estado de pessimismo, eu estou vibrando negativamente, emitindo energia, conectado a algo, conectado ao alvo do meu pessimismo. Estou provocando uma transformação negativa, que vai equivaler a desconfortos, tormentos voluntários, que vai durar enquanto eu estiver naquele estado de inércia, de ignorância, o estado do ofendido, o estado do ferido, o estado do rebelde. E Jesus entra nesse cenário: vinde a mim, deixe esses mortos enterrarem seus mortos, e eu vou te conduzir a um estado pleno, e você vai compreender o caminho, você vai compreender a verdade, você vai compreender a vida, você vai provocar esses processos de transformação internamente, para que teus olhos possam ver o que é preciso ser visto, para que teus ouvidos possam ouvir aquilo que precisa ser ouvido, para que então, em estado de plenitude, ao compreender as lições da verdade e de vida, eu possa olhar para mim e agora entender o que é joio e o que é trigo, para poder fazer a retirada daquilo que não me pertence mais, que está inadequado com a minha nova mentalidade, com a minha nova postura, porque agora, dono de uma nova opinião, eu consigo arrancar aquilo que é erva daninha. Aquela planta que o Pai não plantou e que precisa e que aguarda o meu processo de transformação para ser arrancada do meu interior. Aqui, esse estado de alma onde nós nos encontramos, nós conseguimos olhar para o outro e entender que o outro é um ser fundamental na nossa vida e que nós estamos na melhor escola, o planeta Terra, esse ponto azul deixado no universo para que seus habitantes pudessem fazer dele a moradia do Pai. Que seja esse mesmo ponto azul, do qual todos nós aqui, em conjunto, cooperando, lutando, como bravos, como gigantes, como luz que brilha, como exemplo de transformação, possamos colocar em prática, por meio da união, por meio do contentamento, por meio do abraço, por meio da confraternização, por meio da compreensão que dá o direito do outro ser quem ele é, compreensão que me faz ver antes quem eu sou, para entender quem tu és, compreensão que faz meus olhos ver a trave que eu carrego, antes de apontar o teu cisco, o que és com cisco? Você é meu irmão, somos irmãos em Cristo, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, pertencentes ao amor divino. Jesus nos abençoe.